Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aqui ao nosso processo de tomada de decisão. Bom, quando uma decisão ela é tomada, a gente fala que ela é tomada dentro de uma condição, dentro de condições. O que seria dizer dentro de condições? Dentro de alguns parâmetros, certo? Existe aquela decisão, ela é tomada em relação às suas características e principalmente em relação ao nível de conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto, eu chamo esse nível de conhecimento sobre condições, certo? Existem pessoas que têm condições de decidir sobre alguma coisa e existem pessoas que não têm condições de decidir sobre determinada coisa e a gente chama isso de uma condição para a tomada de decisão ou condição da tomada de decisão. Via de regra, são três condições: condições de certeza, condições de risco e condições de incerteza. Essas condições se relacionam basicamente à quantidade de informações que eu tenho sobre aquele tema, certo? Quando você for escolher um curso para concurso público, você, logo de cara, talvez a sua primeira escolha não tenha sido a melhor, porque você tinha poucas informações. Então, diríamos aqui que você vivia numa condição de incerteza para a tomada daquela decisão. Se você já estuda há algum tempo, você tem mais condições, você tem mais informações para escolher que curso você vai fazer. Sendo assim, você já está numa condição de risco ou, dependendo do nível, numa condição de certeza, certo? Vamos comigo para a gente estudar as três condições e entender a correlação entre elas. Vamos lá. A primeira condição que a gente vai chamar a condição de incerteza. Condições de incerteza são aquelas situações que o tomador de decisão, o gestor, tem pouca ou nenhuma informação sobre as probabilidades do momento, né, do estado de natureza ou do evento futuro. Se você é completamente cru, você é completamente novo naquela matéria, quando você pega uma questão, você está num estado de extrema incerteza. Você não sabe o que assinalar por um único motivo, porque você não tem nenhuma informação, você não tem nenhum arcabouço teórico para poder determinar o que é certo e o que é errado. E essa falta de arcabouço teórico é que eu chamo de uma condição de incerteza, certo? Veja comigo quando a gente for ver a de risco e a de certeza, você vai entender a conexão. Agora no risco. Quando eu falo de uma condição de risco, você percebe que eu tenho mais capacidade do que na incerteza, mas ainda não tanto quanto a certeza. O tomador de decisões tem informação suficiente para, então vou botar aqui, ó, informação suficiente para predizer os diferentes estados. Porém, a quantidade dessa informação e a sua interpretação pelos diversos administradores atribui diferentes probabilidades. O que eu quero dizer com isso? Eu até tenho uma condição de informação maior do que na incerteza. Porém, cada uma das pessoas, supondo que a gente tenha um grupo de diretores que vai tomar decisão em conjunto, cada um desses diretores vai apontar para um lado. Cada um desses diretores vai dizer que com aquela informação ele tomaria decisões diferentes. Então, em que pese eu tenha uma quantidade interessante de informações, eu não tenho uma decisão. Eu não tenho um único caminho a perseguir. Certo? Então aqui é a diferença. E agora a gente finaliza com a certeza. Aí sim, com a certeza. Na certeza, o administrador, ele tem conhecimento das consequências ou resultados das várias alternativas e cursos de ação para resolver o problema em seu sentido completo. Então você percebe, na incerteza eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento, me falta informação para que eu possa atribuir probabilidade. No risco, eu tenho informação, mas as diferentes informações me trazem diversas probabilidades. Na certeza, eu tenho a informação e essas informações me trazem uma certeza, um conhecimento com base nas variáveis, né, que eu possa vir a ter dentro dessa tomada de decisão. E aí você percebe que eu vim numa crescente, né, eu vim evoluindo em relação à quantidade de informação e à interpretação desses fatos. Você sai do nada, lá na incerteza,
e você chega no tudo ali na certeza, certo? Tranquilinho isso? Mais de boa, né? Tranquilo essa condição de tomada de decisão. Outros elementos que são importantes a gente frisar, né? Quando a gente tem uma tomada de decisão, a gente tem a percepção de que eu posso chegar a uma decisão, eu posso chegar ao mesmo resultado por caminhos diferentes, certo? Então o processo de tomada de decisão, ele é a escolha de um caminho que chegue no resultado. Se porventura dois atores, o ator A e o ator B, chegarem no mesmo resultado por caminhos diferentes, você pode entender que ambos alcançaram o sucesso, certo? Então, a tomada de decisão significa alcançar o resultado, escolher um caminho que alcance o resultado. Aí eu tenho uma conexão muito forte com o planejamento e dentro dessa conexão com o planejamento eu posso alcançar aquele resultado de várias maneiras, certo? Importante aqui no quadro é você destacar o seguinte: o tomador de decisão, ele evita a incerteza e segue regras padronizadas. Além disso, procura manter regras estabelecidas pela empresa e somente vai redefinir quando a necessidade aparecer. Quando o ambiente muda, novas estatísticas a empresa precisa mudar. Lembra daquele nosso conceito de análise de teoria dos sistemas? Então, o processo de tomada de decisão ele é complexo porque ele é formado por diversas variáveis e essas variáveis influenciam mutuamente a organização. Então eu nunca posso dizer assim, eu sempre tomei essa decisão assim, eu sempre fiz assim, tenho que me manter fazendo assim. Não, muito pelo contrário. Se você sempre fez assim, talvez você precise mudar a forma de fazer. Então o processo de tomada de decisão, ele é complexo, ele é difícil, porque com o passar do tempo as informações mudam. E quanto mais rápido essas informações mudam, mais fácil de eu sair do nível de certeza e entrar num nível de risco ou até mesmo de incerteza. Porque essa mudança brusca de realidade vai afetar, sem sombra de dúvidas, o gestor, vai afetar o processo de tomada de decisão. Tá ok? Eu vou dar uma fechada aqui para a gente fazer na última aula os elementos do processo decisório. Valeu, abraço, continua comigo e até mais. Tchau, tchau.